da Covid-19, né? E é algo que temos que nos preocupar por aqui, né? Nós sabemos que na Europa, alguns países foram relutantes na utilização das máscaras e outras ações importantes de combate ao coronavírus. E agora a gente tem visto que vários já estão pagando o preço dessa tal de segunda onda. A Thaíssa Stivanini, jornalista competente demais da Rádio França Internacional, lá de Paris, está conosco ao vivo aqui no Bora Brasil. É um prazer muito grande falar com você, viu, Thaíssa? Muito obrigado por nos atender. Quer dizer que Prazer é meu. já vão fechar os bares aí de novo, ô Thaíssa? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Os bares sim, os restaurantes não. Teve uma briga muito grande aqui com os donos dos restaurantes, né, em Paris, e eles conseguiram manter os estabelecimentos abertos, mas com um protocolo bem rígido, só 6 pessoas por mesa, distância entre as pessoas da mesma mesa de 1 metro entre as cadeiras, gel em cima da mesa, e quando não está comendo tem que estar de máscara. Não dá vontade de ir para o restaurante assim, né? Nossa, Não, de imagina. jeito nenhum. Dá uma bocanhada, puxa a máscara. Da outra, Exatamente. puxa de novo. Acaba inviabilizando. Agora, máscara, né? Os franceses sempre utilizaram ou não? Eu digo isso porque eu vi que alguns países europeus foram relutantes, né? A população foi relutante em utilizar máscaras. Como que foi aí na França, ô Thaíssa? Foi relutante no começo, sim, até que o governo decidiu tornar obrigatório, né? Os prefeitos, principalmente, né? Sua volta. Que em Paris, se você não usar máscara na rua mesmo, 135 euros. Dentro dos supermercados e outros lugares fechados já era obrigatório, as pessoas respeitam. Mas do lado de fora existe uma tendência a liberar um pouco mais, a evitar. E depois tem o problema também de usar corretamente a máscara, né, Joel? Porque não adianta só usar a máscara, tem que usar direito, né? Não, tem que usar direito também e tem que evitar aglomeração de qualquer maneira, né? E aí, você pode até falar melhor do que a gente com certeza, Thaíssa, que a impressão que deu é que depois que o governo falou que estava tudo controlado, que a pandemia estava realmente já numa situação mais confortável, e também com a chegada de muitos turistas e a abertura de fronteiras, a cidade mudou da água para o vinho, né, Joel? De uma hora Sim. para outra, de repente, todo mundo foi para as ruas e as aglomerações voltaram, né? A verdade é que depois do confinamento, realmente a circulação do vírus baixou muito. Dava para ter uma vida quase normal. Então, acho que as pessoas acreditaram demais nisso e começaram a ir para festa, liberar. E foi aí que o coronavírus, como a gente sabe, que provoca muitos casos assintomáticos, principalmente entre jovens, né? É aí que ele foi se começando a se propagar, e agora chegou na faixa etária perigosa, que é acima de 65 anos aqui, né? Já tem uma incidência em Paris de 100 para 100 mil nessa faixa etária, que é considerada perigosa, né? É bastante. Essa segunda onda aí, o quão preocupante é? É uma segunda onda realmente presente ou é algo assim que dá para administrar por enquanto, Thaíssa, pelo que você está ouvindo das autoridades sanitárias? Olha, existem 2 pontos de vista. Existe o ponto de vista das autoridades sanitárias que estão ligadas ao governo e existe o ponto de vista dos profissionais da saúde que estão no terreno. Eles têm uma opinião bem mais, como eu poderia explicar, pessimista do que a das autoridades sanitárias, né? Que dizem que é uma segunda onda, mas não se compara à primavera no hemisfério norte, né? Mês de março, que não tem como comparar, porque o tal do R0, que é a taxa de reprodutibilidade do vírus, é bem menor do que em relação a março. Os profissionais de saúde veem a coisa de uma outra maneira. Eles acham que o governo não tem todo esse controle, que é uma doença que é ainda totalmente desconhecida e que as decisões muitas vezes são políticas e são tomadas em função da política e da economia, não da saúde, né? E decisão política a gente tem visto muito, principalmente aqui no Brasil, né, Ana? Infelizmente, esse embate está dominando todo mundo, né? Agora, além da questão aí do fechamento dos bares, a alteração do funcionamento dos restaurantes, tá? Isso, o que mais que mudou na vida de vocês a partir de hoje? Olha, tudo muda porque, bom, tem que também levar em conta que o outono, que é o outono agora no hemisfério norte, começou no dia 21 de setembro, já é um período onde as pessoas ficam mais dentro de casa. Então, chove o tempo todo, a temperatura não é agradável e as pessoas já saem menos, né? Então, tudo isso é vinculado ao fato que o vírus está circulando mais, que não dá para receber pessoas em casa da mesma maneira, que você não pode ir para lugares fechados. Gera uma depressão de outono que é maior do que a de costume, já muda nesse ponto, né?
E em relação à crise sanitária, é um mundo desconhecido, porque a gente, quando teve a crise, a gente teve na primavera aqui na Europa. Então o tempo estava começando a ficar bonito, ainda dava para ir para a rua em algum momento, depois do confinamento, fazer alguma coisa. O que vai acontecer nos próximos meses, ninguém sabe. E as escolas continuam abertas, né? As escolas estão abertas. O governo não quer fechar as escolas. E todo mundo sabe que as escolas também são os famosos clusters, né? Ainda não existe consenso sobre o quanto as crianças elas transmitem o vírus, né? A Sim. gente sabe que elas fazem poucas formas graves. Ainda bem. Elas não têm, poucas crianças desenvolvem formas graves da doença. Mas o quanto elas transmitem, ninguém sabe, ninguém pode afirmar isso ainda. E isso também é um motivo de muita ansiedade, né? Para os professores, para os pais, para todo mundo que se encontra nessa situação de ter que levar o seu filho para a escola. As escolas fecham, os professores ficam doentes, e a classe fecha 15 dias. Você não sabe se o filho veio para casa com ou sem Covid. Complicado. Por isso que estamos numa celeuma gigante aqui em São Paulo também. Se abre escola ou se não abre. Se retoma as aulas ou se não retoma. A partir de quarta-feira agora já teremos atividades extracurriculares. Veja como é importante ir seguindo passo a passo para frente, mas muito devagar, sem atropelar nada. Agora, Thaísa, a população que era negacionista no início da pandemia ou no meio dela também, com essa segunda onda, com a volta dos casos de coronavírus de Covid-19, já se mostra diferente ou não? Ainda há muitas pessoas aí na França que continuam negando mesmo a doença, que são negacionistas nas suas atitudes no dia a dia. Ainda existe uma parte da população que pensa que se pegar a doença não vai ser tão grave. A gente observa isso nas conversas, entendeu? Quando vai deixar a criança na escola, no supermercado, quando você vê o caixa do supermercado sem máscara, coisas desse tipo, entendeu? Então ainda tem uma resistência, né? Sim. Algo muito parecido com o que a gente está vendo por aqui no Brasil também. Essa situação é parecida. Agora, a retomada de algumas medidas restritivas e o alerta de que pode ficar mais restrita ainda, a sair das ruas, a ida a comércio, fechamento de museus, por exemplo. Nem isso assusta as pessoas, o clima entre elas, como que é em relação a isso? Eu acho que as pessoas estavam mais ou menos esperando que iam ter esses períodos de semi-confinamento, né? Quando chegasse o frio aqui, quando chegasse o outono. E essas medidas que são tomadas, que vão entrar em vigor amanhã sobre os restaurantes, são por 15 dias, né? E em Marseille eles tomaram medidas semelhantes e funcionou. A propagação diminuiu já do vírus. E agora os restaurantes vão reabrir. Então, como são medidas pontuais, eu acho que a população está um pouco mais aberta, entendeu? A fazer um esforço por um período, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e depois voltar a ter uma vida relativamente normal, que a gente sabe que não vai voltar ao normal até ter a vacina, né? E deve ser difícil imaginar o seguinte, vocês viveram um lockdown. O Brasil não viveu um lockdown. Não de maneira generalizada, só algumas cidades. Algumas restrições, né? E vocês que tiveram esse endurecimento, que ficaram privados das atividades normais do dia a dia, agora pensar em reviver isso, pensar em passar novamente por isso, deve causar um mal-estar muito grande, né, Thaísa? Porque vocês passaram maus bocados por aí, essa é a realidade. Como é que fica a cabeça num momento como esse? Puxa vida, será que eu não vou poder ir novamente a um bar, não vou poder ir novamente a um restaurante, a um shopping center? Será que ficarei privado novamente por muitos meses, assim como aconteceu no início da pandemia? É difícil de administrar isso psicologicamente falando, né, Thaísa? Olha, é meio estranho o que eu vou dizer, mas o confinamento total, ele é mais fácil de administrar do que o semi-confinamento, porque você sabe que você não pode fazer um monte de coisa, mas corre risco. No confinamento, você, de uma certa forma, está protegido, está todo mundo dentro de casa trancado, você entende o que eu quero dizer? Entendi, é mais fácil de administrar a situação, porque já é algo que, tem que fazer isso, acabou. Exatamente. Eu acho que o que é difícil para a cabeça das pessoas, não só a minha, mas de outras pessoas, existe também de acordo com a história, né, de cada um, é a duração da crise, né? Está ficando longo demais. Eu acho que todo mundo tem essa sensação. É algo que começou em fevereiro, né? Começo de março, e a gente não sabe quando vai ter fim. Eu não sei se no Brasil o sentimento é o mesmo, mas
É mais essa falta de perspectiva de quando a gente vai poder voltar a viver como antes, né? O que a gente tem ouvido muito, os ouvintes comentam bastante com a gente aqui também, é como a cabeça fica confusa, né? Porque uma série de atividades um monte de coisa está liberado pra gente fazer. Mas ao mesmo tempo, será que é correto fazer? Será que se eu fizer eu não tô me arriscando? Então você fica nessa, não sabe se vai, não sabe se fica em casa, mas ao mesmo tempo ficar só trancafiado em casa não é nem saudável, nem fisicamente, nem psicologicamente. Então, é um problema realmente que a gente não sabe como lidar, né? E há algumas regras que são ilustrativas. Essa é a realidade. Por exemplo, essa noite teve um tiroteio num bar. Tiroteio não, o cara entrou atirando num bar na Zona Leste de São Paulo e matou uma pessoa e feriu outra. Sabe que horas? Quase meia-noite. Era para ter fechado às 10 da noite. Era para ter fechado às 10. Então há muito desrespeito quanto a isso, né? Quanto a essas regras que estão vigentes aqui em São Paulo. Eu estou muito curioso para saber como São Paulo se portará ou comportará nos próximos meses, porque a gente vem relaxando, vem flexibilizando, a vida já está praticamente normal, seguindo algumas regras. Estou curioso para saber se teremos essa segunda onda ou não, assim como aconteceu em Manaus, assim como está acontecendo no Rio de Janeiro. Talvez na Europa já fosse previsto, porque houve um endurecimento muito grande. Poucas pessoas, em comparação ao Brasil, contraíram a doença. Aqui nós tivemos muito mais pessoas contaminadas, há uma prevalência muito maior da doença no Brasil do que em alguns países europeus. Agora é saber como administrar daqui para frente essa realidade, né, Thaísa? Talvez, você acha que pode haver um endurecimento também dessas regras que já começaram a ser endurecidas a partir do momento que há um bar fechado ou que os bares são privados novamente? Dá para imaginar que muito pode acontecer pela frente também. Há essa previsão, essa perspectiva pessimista também, ô Thaísa? Olha, o governo ele preparou todos os 4 cenários, né? Quando eles chamam de cenário, quando saiu do confinamento, que ia do mais light, né? Ao pior, que é esse de confinar todo mundo de novo. Então não é impossível que aconteça, e o governo já disse que se precisar vai, né, impor essas medidas, mas por enquanto não é o caso. Por enquanto eles estão fazendo paulatinamente, justamente para evitar de chegar até esse ponto. Seria uma catástrofe, né, a mais para a economia. E é uma doença muito imprevisível, né? A gente não sabe exatamente quantas pessoas foram contaminadas. Existem estimativas de 10%, por exemplo, né? Até agora. Verdade. É verdade. Mas é difícil de saber, porque aqui em Paris, por exemplo, os testes, os PCR, 75% dos testes positivos são assintomáticos. Então, imagina só. Essas pessoas estão circulando, vivendo normalmente, transmitindo o vírus sem sintomas. Sem fazer ideia de que estão doentes, né? Exatamente. Então, é esse o problema. É um vírus que ele se espalha de maneira silenciosa, né? É verdade. Vamos aguardar e torcer para que tudo evolua da melhor forma possível. Thaísa, o prato francês é pequeno mesmo, como a gente vê em filme, né? Eu nunca fui a Paris nem a França, mas vejo o garçom servindo ali, né, nos filmes, chega um pedacinho de carne, um pedacinho ali de frango. É tudo muito pequeno mesmo, ô Thaísa? Depende de onde você vai. Olha, eu ficava outro dia conversando aí com uma colega, com a Sônia. A Sônia Blota? A Sônia Blota. A internacional. Mais come, na hora do almoço é sanduíche. Isso é lenda, de que come em restaurante 3 estrelas todo dia. Então depende de onde você vai. Entendi. Há lugares em que as porções são maiores, são mais bem servidas, então. Tem de tudo. É uma cidade que é realmente cosmopolita, né? Então, pode ir lá comendo o que você acha que dá para comer até churrasco. Aliás, aqui na esquina de casa tem um churrasquinho. Um coraçãozinho de frango. Serve lá um coraçãozinho no churrasco. Só, com muito vinho. Vem para Paris e come um churrasquinho. Thaísa, muito obrigado, viu, querida? Um abraço para você. Obrigado mesmo por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Valeu, obrigada. Tchau. Falamos com a Thaísa Stivanini.